Olá, está começando mais um WTN Saúde. O nosso tema hoje são os tratamentos anti-envelhecimento. Nós convidamos o cirurgião plástico, Dr. Álvaro Luiz Cansanção. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz. Como é que você está? Tudo ótimo. E você? Bom, me fala quais são os tratamentos anti-envelhecimento que dispõe. Hoje em dia, com os avanços da medicina, nós possuímos uma grande gama de tratamentos para combater ou, digamos, retardar o envelhecimento. A gente tem alguns procedimentos não cirúrgicos, que seriam o botox, os peelings, os preenchimentos. Tudo isso aí funciona para adiar a necessidade de se fazer uma cirurgia e até para complementar o resultado de uma cirurgia quando essa se faz necessário, deixando a paciente com um ar mais jovem, mais bonito. Quer dizer, então na verdade não é anti-envelhecimento, é para dar um aspecto de jovialidade, né? São procedimentos estéticos. Isso, esses procedimentos não vão impedir que a pessoa fique velha, né? Eles vão fazer diminuir os sinais do envelhecimento naquela pessoa. E a pessoa, consequentemente, vai se sentir mais jovem, né? Se sente mais jovem, com certeza. Com isso vai melhorar a autoestima, se sentir melhor. Quais são as cirurgias que você dispõe nesse arsenal plástico, né? Dentro dos procedimentos cirúrgicos, assim, o principal tratamento para o envelhecimento seria a ritidoplastia, né? E essa pode ser associada à cirurgia de nariz ou uma blefaroplastia para poder complementar o resultado. Para esclarecer aqui, quer dizer, a ritidoplastia é o lifting, né? É quando você faz a cirurgia da face. Isso. A ritidoplastia é a cirurgia da face, né? Assim, para envelhecimento facial, que também é conhecida como lifting facial. Tá, e a blefaroplastia da pálpebra, né? Blefaroplastia é a cirurgia da pálpebra também, você combate o excesso de pele na pálpebra e aquelas bolsinhas de gordura ali que deixa a gente com um ar mais velho. Bom, então falando nisso, quando você recomenda esse tipo de abordagem cirúrgica, o tratamento cirúrgico em si? Não tem uma idade específica, assim, fez 40, 50 anos, tem que operar. Vai depender da indicação do paciente estar se sentindo mal, você querer achar que está com sinal de envelhecimento e querer melhorar. Tá? Geralmente, esses sinais começam em torno dos 40 anos, mais ou menos. Às vezes, depende da pessoa, um pouco antes ou um pouquinho depois. Quer dizer, que varia de caso a caso, é claro, mas após os 40 anos, a pessoa que se sente já envelhecida já pode recorrer a esse recurso, né? Isso, já pode fazer, sim. Em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa se rejuvenesce? Existe uma média de tempo? Depois da cirurgia, eu me senti mais jovem, 20 anos. Você tem uma estimativa de tempo? É difícil falar, assim, a cirurgia não é para rejuvenescer, ninguém vai mudar a idade de ninguém com a cirurgia. Nós não podemos querer pegar uma pessoa de 40 e deixar com o rosto de 20 anos, né? A cirurgia ela vai reposicionar as estruturas. O que é isso? Quando a gente envelhece, a gente vai perdendo massa muscular, perde gordura, perde massa óssea. Com isso, vai sobrar mais pele. Então, a cirurgia é feita justamente para isso, trazer essa pele que está fora do lugar para o lugar que ela tinha originalmente. Então, geralmente a gente trata bochecha, sulco nasogeniano, papada, tudo isso aí a gente consegue reposicionar dando um ar mais jovem para a pessoa. Dá um aspecto de uma década a menos, geralmente, né? Em torno aí, geralmente as pessoas falam isso, que se sentem uns 10 anos mais ou menos mais novas. Certo. Me conta, o que pode dar errado nessa cirurgia? Existe muita queixa, a cicatriz pode dar errado, tem uma consequência mais séria que pode ocorrer? Como qualquer cirurgia, a cirurgia plástica é uma cirurgia como uma outra qualquer, e isso quer dizer que ela sempre tem um risco. O que a gente tem que fazer é minimizar esse risco. Primeiro, operando em hospitais que tenham condição de fazer esse tipo de cirurgia e, em caso de acontecer alguma coisa, de poder prestar um socorro a essa paciente, não operar em consultório. E depois disso, vendo se o paciente está saudável, os exames pré-operatórios. A partir do momento que a gente viu que está tudo certo, a gente faz a cirurgia, sempre tem, por exemplo, cicatriz, é uma coisa que a gente nunca tem como prever o resultado dela, não tem como eu garantir para um paciente que a cicatriz vai ficar boa. Sempre existe a possibilidade de você fazer uma cicatriz hipertrófica, um queloide, que seria uma cicatriz mais inestética. Embora na face seja muito pouco, ocorre muito pouco, né, esse tipo de cicatriz, né? A incidência desse tipo de cicatriz na face é realmente muito pequena, assim, é muito raro acontecer, mas sempre pode acontecer, não tem como garantir para o paciente que ele vai ter uma cicatriz excelente. Mas, assim, o que eu gostaria de falar é que, mesmo no caso que aconteça, o paciente fez uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, é uma coisa que tem tratamento. A gente tem como intervir e tratar e melhorar ou até deixar essa cicatriz excelente. Quando a pessoa também já tem
uma predisposição, sabidamente uma predisposição à cicatriz hipertrófica ou queloide, você adota já preventivamente algum tratamento tipo beta-terapia, alguma coisa assim? Isso, a gente já sabendo que essa paciente tem uma tendência queloide, a gente pode adotar. A beta-terapia é um procedimento eficaz para o queloide. Na verdade, existem inúmeros tratamentos para o queloide, porque nenhum deles é 100% eficaz. Não é que a gente não trate, mas às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Claro. Então, assim, a minha conduta, prefiro começar do mais simples para o mais complexo. Certo. Geralmente começo usando uma fita de silicone que ela vai comprimir a cicatriz, diminuindo a chance de dar queloide. A gente pode usar cremes com corticoide. O corticoide ele diminui a cicatrização, impedindo que se forme um queloide. Na verdade, o queloide nada mais é do que uma cicatriz exagerada. O organismo faz um processo de cicatrização exagerado, depositando muito mais colágeno naquela cicatriz do que o normal, fazendo essa cicatriz que fica inestética. Então, falando de cicatriz e tudo mais, e os tratamentos que você faz no pós-operatório, quanto leva de tempo todo esse processo, desde pré-operatório, ou seja, da cirurgia em diante, quanto tempo o indivíduo leva para ficar livre e para se sentir jovem de novo, ou seja, para ter resultado? Isso. A cirurgia em si demora aí em torno de dependendo do paciente, 2 a 4 horas mais ou menos. A internação também vai depender do estado do paciente, do tipo de anestesia que a gente usar. Também o paciente pode ficar aí de 12 a 24 horas internado. Certo. Tá? Em a recuperação, assim, período inicial da recuperação, você mantém o paciente com um curativo durante 3 dias com esse curativo. Depois disso, no terceiro dia, o próprio paciente tira esse curativo em casa, já pode tomar banho. E não é uma cirurgia que costume ficar muita equimose, muita mancha roxa, assim. Hematoma, etc. Hematoma, não é. Acontece, mas assim, em geral é pouco, não é uma coisa que chame muita atenção. E a partir desse momento, tirou o curativo, do 5º ao 7º dia a gente vai começar a tirar os primeiros pontos e o paciente já pode até usar uma maquiagem, uma coisa para disfarçar esse hematoma. Então, geralmente, a partir daí, se tiver com uma semana, já dá para o paciente estar voltando às atividades de trabalho, às atividades sociais dela. Quer dizer, da cirurgia em mais ou menos 24 a 48 horas, pode ir para casa. Isso. E depois de uma semana em geral, a pessoa já pode sair na rua, levar uma vida relativamente normal. Poder sair na rua, você já pode sair desde o dia seguinte, mas ainda vai estar, né? Você ainda vai estar com o rosto inchaço, com o rosto aparente que operou. Uma semana mais ou menos é o tempo. É rápido, né? É rápido. A recuperação hoje em dia, as técnicas são mais avançadas, os tratamentos pós-operatórios são mais avançados. Geralmente com uma semana é o tempo que a pessoa está voltando às atividades normais. Logicamente que pegar sol, exercício físico demora um tempo um pouquinho maior, em torno de um mês mais ou menos. Tá, você disse que é conveniente que se faça em ambiente hospitalar, geralmente com recurso que possa prevenir contra algum tipo de complicação e etc. Qual o tipo de anestesia que você usa para essa cirurgia, hein? O tipo de anestesia vai depender também assim, da preferência do cirurgião. A gente pode usar anestesia local com sedação ou anestesia geral. Antigamente a maioria dos cirurgiões operava com anestesia geral, hoje em dia a maioria já utiliza a local. Tá? Para operar face com anestesia local? A gente opera face com anestesia local. Eu, pessoalmente, prefiro operar com anestesia local. A gente faz anestesia local com uma sedação, o paciente vai estar ali cochilando, dormindo, mas se a gente chamar, acorda, quando eu vou operar o outro lado, o próprio paciente acorda, vira o rosto para o outro lado, mas vai dormir, não vê nada do que está acontecendo na cirurgia. Não implica nenhum tipo de dor, né? Não implica, não vai sentir nada, nenhum tipo de dor por causa da anestesia local. A vantagem da anestesia local é a recuperação, que é mais rápida. O paciente, quando eu faço com anestesia local, dou alta no mesmo dia. O paciente vai passar em torno de 12 horas, mais ou menos, no hospital só. A gente fazendo com anestesia geral, geralmente vou dar alta só no dia seguinte, deixo ele mais ou menos 24 horas internado. Pela recuperação anestésica, né? Pela recuperação anestésica. Bom, bacana. Qual o recado que você pode dar para os nossos espectadores a respeito de cirurgia da face, cirurgia estética? A cirurgia da face hoje em dia está bastante evoluída. Acho que não tem porquê uma pessoa, se você está se sentindo mal, não está se sentindo feliz com a aparência do seu rosto, você ficar adiando. Existe um mito muito grande de complicação de cirurgia. É lógico que eu já falei aqui que a cirurgia não é isenta de complicação, mas você fazendo com um profissional gabaritado, num hospital que tenha condição para se fazer, é uma cirurgia bastante segura, com índice de complicação muito pequeno e com resultado bastante satisfatório. Então acho que você vai ficar se sentindo mal, sofrendo às vezes com problema psicológico, que não quer sair de casa, tem vergonha de ir numa festa, evitando o espelho,
e podendo passar por isso e se sentir melhor, melhorando sua autoestima. Além do que, hoje em dia, a expectativa de vida da população é muito maior, né? Você vê pessoas aí, há 20 anos, 15 anos atrás, pessoas com 60 anos já eram consideradas velhas, ficavam em casa. Hoje em dia, a pessoa com 80, 90 anos estão indo para teatro, vão jantar, tem uma vida social mais ativa, então não tem por que ficar se sentindo mal. Se a gente pode melhorar, pode se sentir melhor, eu acho que não tem. A juventude está na cabeça, né? Por que Tá não externar isso com a cirurgia plástica, né? Isso, exatamente. O recado tá dado. Tá ótimo. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima.